Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje, tema carreira. E algum tempo atrás eu fiz um congresso 100% online onde nós tivemos mais de 54 palestrantes. E um deles foi um grande amigo, super empresário, Mário Azevedo. O tema que ele compartilhou foi sobre como você pode criar oportunidades em tempo de crise. E eu quero convidar você a assistir essa palestra que foi simplesmente uau! E mais, eu convido você a prestar atenção o que isso tudo tem a ver com a sua vida e o momento que você, seja funcionário ou empresário, está vivenciando hoje. Bora conferir? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mário Azevedo e quero começar parabenizando a Gia Esquerdo e o Júnior por essa grande oportunidade que eles estão gerando para todos nós do Conicar. É uma grande iniciativa, vai ter um desfile de grandes palestrantes que vão estar transmitindo aqui vários conteúdos, compartilhando vivências, experiências. Parabéns a você também que dedica um tempo para que você busque esse conteúdo, você que está em busca de um insight, de uma inspiração. Estamos vivendo momentos onde isso é muito precioso para todos nós. O tema da minha palestra é Criando Oportunidades em Tempo de Crise. E eu quero deixar uma pergunta aqui, primeiramente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, uma pergunta para que você já possa ir pensando. Acredito que você já deve ter pensado nisso, mas o que impede as pessoas de avançar em tempo de crise? O que impede? Crise. Crise é uma palavra que todo mundo está falando hoje, está em moda. O Brasil está em crise, crise política, crise econômica, crise disso, crise daquilo. O que é crise na verdade, né? Tem uma definição aqui que eu gosto muito. Se você procurar no dicionário, você vai ver que tem várias definições sobre crise, mas tem uma que eu gosto muito, onde fala assim: crise, momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo. Momento perigoso ou difícil. Então, eu acredito sempre na evolução das coisas. Sempre. Na nossa evolução como pessoa, na evolução de tudo. Eu acho que a meta do universo é evoluir. Agora, para evoluir precisa mudar. Então, mudanças, elas são importantes. Então, tempo de mudanças são tempos que marcam a nossa vida. São momentos únicos, onde a gente vai ter que buscar novos recursos, novas ideias, a gente vai ter que sair daquela zona de conforto. E isso é um processo natural de evolução. Quando eu analiso a crise, em termos assim, num panorama que a gente passa hoje, porque as dificuldades elas são iguais para todo mundo. Não importa o país que a pessoa esteja vivendo, a situação, claro, tem dificuldades maiores e menores para as pessoas, mas a diferença está dentro de cada um, como que as pessoas enxergam que elas vão mudar, o que elas vão sair do patamar que estão. E dentro desse tema, eu vou contar um pouquinho da minha história para que você possa me conhecer um pouquinho, mas também histórias que eu acho histórias fantásticas de referências de pessoas que uma delas em particular eu vou falar um pouco aqui, que eu trabalhei com ela, acompanhei muito do crescimento de uma empresa que eu vivi, né, desde 2001, são 14 anos que eu já vou falar para você. E então a gente também precisa dessas referências que são inspiradoras. E
E um trabalho como esse, uma iniciativa dessa, de um congresso como esse, eu tenho certeza que agrega muito à nossa vida. Eu, falando agora, voltando um pouco mais também sobre a palavra crise, em chinês pode ser escrita com 2 caracteres. Um diz perigo e outro diz oportunidade. Então, em chinês, depende de como é o entendimento da pessoa, ela vai enxergar que é um perigo ou que é uma oportunidade. Eu gosto de olhar a palavra crise como oportunidade. Eu vivi dentro de um país, né, nós vivemos aqui no Brasil, mas numa época, eu sou da década de 60, lá do começo da década de 60, e cresci em cidade do interior, pequena, com uma referência do que aquela cidade com 15 mil, 20 mil habitantes, até os 12 anos de idade eu morei em cidade pequena, até ir para Santos, uma cidade maior, passou a ser uma nova referência, mas sempre ouvi essa palavra crise. Tudo era difícil, fui criado dentro de um paradigma que quem tinha dinheiro, a pessoa tinha feito alguma coisa, mas a pessoa as respostas eram sempre assim, não, mas a pessoa tem dinheiro, a pessoa é rica, a pessoa é isso, é aquilo e tal, é como se ganhar dinheiro fosse uma coisa ruim, né? E isso é uma cultura que, assim, que eu vi várias pessoas falando, na verdade, quem transmitia isso não acreditava que a vida dela pudesse mudar. E muitas pessoas acreditam nisso, né? Vão passando de gerações, ó, é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Mas há um momento da vida onde dá um clique e fala, não, eu não quero ser assim. Eu tenho condições de buscar, ou de mudar, ou de passar essa barreira e sair dessa vida e transformar a minha vida em outras coisas, né? Gerando outras oportunidades. Eu acredito muito nisso. E as nossas mudanças, os tempos de crise que a gente passa, também existe uma outra crise, a emocional, a psicológica, né? Quem que já não passou por uma crise dessa, né? Viveu uma paixão que não foi correspondido, em amizades, né? Teve algumas decepções. Então a gente pode também colocar a crise dentro desse pacote tudo aí. Mas eu volto a enfatizar, para mim é o melhor momento que a gente vive para crescer e para prosperar. É um momento que muita gente acha que é um momento difícil. Nós estamos vendo aqui no Brasil muitas pessoas mudarem para os Estados Unidos ou buscar uma vida lá nos Estados Unidos, pessoas que têm dinheiro investido aqui, que querem investir em locais seguros e acham que o Brasil não é um local seguro. Então deixa de empreender aqui, pega o dinheiro que tem, né, e manda para os Estados Unidos e investe lá. Tem muita gente investindo em imóveis ou construção nos Estados Unidos, principalmente em Orlando. Então, como é uma cidade que eu gosto muito, adoro os Estados Unidos, adoro Orlando, tenho amigos que moram lá, pessoas que estão investindo, compraram casas, mudaram com suas famílias. Porque acham que o Brasil está passando uma época difícil, uma época que não se tem segurança. Algumas dessas pessoas que eu tenho conversado quando eu vou para Orlando também já estão lá, alguns já estão há 1 ano, 2 anos. Tem uma outra preocupação. Por quê? Teve gente que foi para lá e fala, eu invisto em algum negócio nos Estados Unidos e eu começo a ganhar dinheiro aqui. Outros pegaram o seu dinheiro, mandaram para lá, só que o dólar subiu, né? Então, eu lembro que não faz muito tempo, talvez 1 ano e pouco, o dólar era 2 e pouquinho, e o patamar de hoje é 3 e
4.3, alguma coisa assim. Então, isso dá uma diferença muito grande para quem está morando lá. E quando você vê a qualidade de vida realmente, né, morar naqueles condomínios maravilhosos que tem, especialmente ali em Orlando, mas por trás existem preocupações, porque não é tão simples assim você começar um negócio lá nos Estados Unidos. Primeiro que você é estrangeiro, existem as leis, existe uma competitividade muito grande em tudo que se faz lá. As margens, elas não são tão grandes como pode ser aqui no Brasil, de ganhos, são margens, então você tem que ter um volume alto, e até você entender como funciona isso, pode demorar. Eu confesso também que eu cheguei a pensar em mudar para lá e para lá, mas eu falei, pô, não é a minha característica, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de empreender aqui no Brasil. Eu acredito muito que nós vivemos uma época assim fantástica de oportunidade para se investir e não o contrário, porque essa época ela exige mais. Eu acho que quando você é mais desafiado, é onde você mais cresce, é onde você mais evolui. E o que gera isso? É exatamente essa palavrinha que nós estamos falando aqui, que é a crise. A crise ela mexe com todo mundo. Eu vivi na época lá do Collor, né? Então, só contando um pouquinho aqui da minha história, eu me formei em engenharia civil e abri a minha primeira empresa numa época de crise. Ó, quando eu me formei em 1987, eu já tinha tomado uma decisão que eu não queria trabalhar como funcionário. Eu já tinha sido funcionário, passei uma experiência incrível, e só abrindo um parênteses aqui, durante uma época da minha vida eu fui fazer engenharia, mas fui no embalo. Meu pai sempre falava que ser engenheiro, ou médico, ou advogado eram as melhores profissões que existiam e que nós tínhamos que fazer uma faculdade, eu, meu irmão e a minha irmã, teria que fazer uma dessas faculdades para ser bem sucedido na vida e tal. Eu fui criado dentro dessa cultura, apesar de que meu pai não tinha tanta condição. E quando eu entrei na faculdade, o meu irmão, que é mais velho, entrou primeiro também, a gente precisou trabalhar para pagar a faculdade. Uma coisa que meu pai era contra, até por orgulho, achava que a gente tinha que estudar primeiro, se capacitar para ir trabalhar. E quando eu olhava assim, pô, vou começar a trabalhar com 23, 24 anos, vai demorar muito, né? Então, eu comecei a trabalhar cedo. E dentro da época, na época que eu fazia faculdade, eu vivi um sonho também. Eu queria ser locutor de rádio. E aí é onde eu acho que eu vivi a minha primeira crise, né? Aí falando da crise, talvez era uma crise existencial. O que eu quero ser, né? Engenheiro, mas eu era apaixonado pelo rádio, né? Nós temos um dos palestrantes aqui, o Bob Floriano, e talvez ele tenha sido contemporâneo, apesar da gente não ter se conhecido pessoalmente na época de rádio, né? Mas deve ter sido assim contemporâneo. Quando eu comecei a trabalhar, eu acho que ele já trabalhava em rádio. E era algo fascinante, né? Década de 80, FM, e eu era apaixonado por isso. E era uma coisa muito diferente, engenharia com rádio, não tinha nada a ver uma coisa com outra. E eu era uma pessoa muito tímida, fechada, eu não falava bem, não me comunicava bem. A única coisa que eu tinha a favor era o meu timbre de voz, né? E aí sim, as pessoas falam, ah, você tem um timbre e tal, mas eu não tinha o jeito, não tinha boa dicção, morria de medo de falar em público. Então eu tive que me vencer, mas aquilo era uma crise para mim e eu tinha um objetivo, eu quero ser. E até um dia que eu larguei a faculdade, parei a faculdade e fui buscar um espaço dentro de rádio. Eu saí de Santos, fui para Ribeirão Preto e consegui me encaixar numa rádio aí e comecei uma nova história na minha vida. Fiquei 3 anos trabalhando, depois eu voltei na faculdade, terminei a faculdade. Mas aí quando eu voltei na faculdade, eu me formei e eu pude escolher entre engenharia e rádio. Na época, rádio para mim era a grande paixão.
eu adorava aquele mundo do FM, de rádio, mas financeiramente para mim não era interessante. E a engenharia eu vi que abria novos campos. Eu tinha que tomar uma decisão na época e, a princípio, eu me formei, fiquei trabalhando nas duas coisas, trabalhava com um amigo meu num escritório de engenharia, no Guarujá, e até que um dia as coisas não acontecem por acaso, eu fui dispensado da rádio que eu estava, assim, que me pegou totalmente desprevenido. Porque eu sempre fui um cara esforçado, eu sempre procurava fazer o melhor, então eu acreditava ali que pelo tempo que eu tinha de rádio, eu tinha tido uma ascensão grande, eu tinha sido convidado a trabalhar na Jovem Pan, e que era o sonho de consumo de todos os locutores na época e tal. E devido a estar morando em Santos e ainda estar terminando a faculdade, não era possível eu mudar para São Paulo, mas eu tive essa oportunidade, né, de ter sido convidado a trabalhar numa das maiores rádios, naquela que eu sempre sonhei. E fui mandado embora da rádio que eu estava. E aquilo foi um momento assim que de decisão minha para começar realmente a minha carreira empreendedora como engenheiro. E eu tomei a decisão: eu não quero ser funcionário, eu quero ter a minha própria empresa. E aí eu criei uma empresa com um sócio na época chamada Engecom, começou no Guarujá, e não deu certo a parceria com aquele sócio. Isso já estamos na década em 88, eu acho. Em 89, eu me juntei com meu irmão e a gente abriu a Engecom em Santos, no meio de uma crise danada. Foi quando o Collor tinha acabado de entrar e ele fez aquele saque no dinheiro ali. Quem é daquela época vai lembrar bem. Tirou o dinheiro ali de todo mundo. Então, todo o dinheiro que estava investido, o governo confiscou para devolver num outro momento. E eu estava começando essa empresa de engenharia com o João, meu irmão. Na época eu falei assim, cara, de mim não pegou nada. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro guardado. Eu estava começando a vida, eu acredito que eu já estava com 27 anos na época, eu não tinha ainda começado a ganhar dinheiro. Eu tinha trabalhado, mas eu não ganhei dinheiro mesmo assim, eu não tinha. E aí não tinha emprego nas construtoras também, né? O meu irmão ele tinha um currículo excepcional como engenheiro, foi diretor de construtora e tal. E de repente ele sai da construtora que ele estava, que era uma das importantes lá em Santos, estava no mercado buscando novas opções, talvez vir para São Paulo, mas estava difícil o emprego, estava difícil arrumar estágio também para quem era estudante de engenharia fazer estágio, porque não tinha obra, estava tudo parado, né? E aí eu falei para o João, vamos ter a nossa empresa. Eu tenho já uma empresa aberta que eu já comecei. Eu acredito muito. E meu irmão não queria, ele queria trabalhar, voltar a trabalhar como diretor de outra empresa e ele não conseguia se encaixar no mercado. E aí então eu me lancei para prospectar obras, né? E consegui pegar uma obra. Era o primeiro McDonald's em Santos que estava abrindo, e aquelas coincidências da vida. Eu passo em frente ao McDonald's e uma colega minha que tinha se formado comigo era engenheira ali daquela obra, né? E eu conversei com ela, Mário, o que você faz, o que não faz? Eu falei, não, eu tenho a minha própria empresa de engenharia, eu faço trabalhos terceirizados, eu pego trabalho terceirizado, se vocês quiserem terceirizar uma parte do trabalho aqui do McDonald's, eu tenho mão de obra para isso. E ela falou, não, quero sim, me apresentou o chefe dela, fiz um orçamento, cheguei para o meu irmão e falei, João, que tal a gente começar a nossa empresa com o McDonald's, tá bom? Aí ele, como assim? E aí começamos a nossa empresa, a Engecom, que eu fiquei com ela até 2002, né? E é uma empresa que existe até hoje lá em Santos, está muito bem, meu irmão está bem posicionado.
E começamos na época de crise. O que aconteceu naquela época lá, só para esclarecer, falar, vocês tiveram sorte? Não tivemos sorte. Não é que a gente tinha visão, eu não tinha a visão ali de como que ia crescer. Eu acreditava no meu potencial, eu acreditava que eu poderia sair, conversar com as pessoas iriam acreditar que eu iria desenvolver um grande trabalho, que eu iria entregar bem a obra. Então, a minha vontade era determinante para que isso acontecesse. Mas teve um aspecto bem interessante, porque as construtoras, na época, final da década de 80, começo da década de 90, onde a inflação era altíssima, você comprava um produto por X preço, custava X de manhã e à noite era 3x, era uma loucura, uma loucura. Eu não sei como é que a gente conseguia viver dentro daquilo lá, mas a gente se encaixava, né? A gente vai se moldando ali pelo que tá se passando. Mas eu botava meu objetivo, a minha meta ali, eu quero isso, eu quero construir uma grande empresa aqui em Santos, eu quero ser a referência desse mercado que a gente está construindo aqui. E o mercado, na verdade, era de reformas. Por quê? As construtoras pararam de construir. Então, mas os prédios, e quem foi para Santos, conhece lá, e um dia se tiver a oportunidade de ir, vai lembrar do que eu estou falando, você vai ver que tem muito prédio torto em Santos. Santos tem um solo muito ruim, então aqueles prédios na orla da praia ali, eles são recalques, né, que a gente chama. Então eles entortaram devido à fundação, que não foi bem feito e tal. Isso gera vários problemas, trincas, e devido à maresia, suja muito. Então, em Santos tem muito prédio, é uma cidade que não é muito grande, ela tem 500 mil habitantes, mas tem muito prédio. Então tinha muito trabalho ali para fazer de reforma. E foi o nicho que a gente entrou, reforma de condomínios. Aí eu comecei a visitar administradoras de condomínios, enfim. E pelo relacionamento, network que fazia na época, nós começamos a pegar vários trabalhos e nós crescemos. E aí eu via todo mundo falar em crise, os colegas meus que se formaram junto comigo, eles optaram em trabalhar nas construtoras e com a dificuldade, ganhava pouco e tal. E eu vi que eu falava, poxa, esse negócio de empreender é legal, viu? Isso aqui é legal, porque só depende de mim, não depende de mais ninguém. E outra, quando você empreende nessa época, você está com o teu foco ali, você fala, eu não posso errar. E eu estava já, eu queria casar também, então nós já estávamos na final da década de 89, 90, e em 92 eu me casei. Então eu tinha um objetivo também, poxa, eu queria ter uma condição legal para poder casar. Então esse é um objetivo, acho que muita gente se move por isso também, porque você quer ter uma mudança de patamar. Então o foco era ali 100% em crescer. Crescemos, atropelamos essa crise aí que o pessoal tanto falava, de que não dava para empreender no Brasil, não dava isso, não dava aquilo. Enfim, eu pude mudar a minha vida e a do meu irmão também, financeiramente, naquela época. A gente teve um sucesso grande. Depois eu abri, até em São Paulo, uma filial da Ingecom, onde eu mudei para São Paulo também. E aí eu fui, assim, perdendo esse medo, né, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar essa tal de crise, né? Eu acho que quando a gente tem essa vontade de crescer, de desenvolver, ela passa a ser maior que tudo. Na verdade, o que eu acredito? Que a gente tem que ter metas bem claras na nossa vida, objetivos bem claros, onde a gente quer atingir. E para tudo tem um preço. Tudo. A questão é, quem está afim de pagar o preço? Eu acho que muita gente desiste porque não está afim de pagar o preço. Quando eu vejo muitas coisas que eu passei
e até vou entrar agora na outra fase, que eu acho que é importante, que é a que mais me complementou como na área profissional, que quando eu entrei na WhatsApp. E eu enxerguei muito claro isso em alguém, no Flávio Augusto, que era o dono, foi o criador da WhatsApp, hoje é o dono do time de futebol do Orlando City, onde joga o Kaká. O Flávio foi meu grande inspirador, meu mentor, uma pessoa com que eu pude me espelhar, ver alguém crescer, alguém criar algo grande, e eu pude participar dessa história, na qual eu tenho um orgulho muito grande de ter participado desse case de sucesso que é o WhatsApp, né? Foi uma empresa que ela foi vendida em 2013 por 1 bilhão. E aí, na época, causou uma comoção no mercado. Como que uma escola de inglês, uma rede, chega a um valor tão grande? Eu, quando estava com a minha empresa de engenharia, eu fiquei, se não me engano, acho que quase 14 anos trabalhando no ramo de engenharia e com a minha empresa, junto com o meu irmão, até conhecer o Flávio Augusto. E aí eu tinha já começado a empreender, eu abri uma nova marca de escola de inglês no ano de 2000, se não me engano, marca própria, porque eu achava que esse mercado era bom, esse mercado ia crescer. Como é bom, né? E cresceu. Mas eu não tinha habilidade, eu não conhecia nada desse mercado. E um ano depois a minha escola estava mal. Né? 2001 eu não tinha no conhecimento de nada disso, né? Era um segundo negócio. E aí uma pessoa que trabalhou comigo foi trabalhar na WhatsApp. E na WhatsApp também não era nada na época. Eu só ouvia falar histórias, né? Porque quando você entra dentro do mercado novo, você vai buscar os players que tem, né? E alguém que falava do Flávio Augusto, um cara do Rio de Janeiro, que montou uma WhatsApp, ele tinha 20 e poucas unidades. Imagina, eu tinha uma só, tava lá capengando. Alguém me falou, um cara que tinha 20, falei, nossa, esse cara deve ser bom mesmo. O cara tem 20, abriu em 1995, e um dia o Flávio me liga e falou, ó, Mário, eu vou começar a expansão, vou começar a franquear a WhatsApp. E o WhatsApp não tinha nome, não tinha nada, né? 20 e poucas unidades não é nada dentro desse mercado. E aí ele falou assim, você tem interesse? E aí em Santos eu vou abrir uma, e eu ouvi falar de você, eu tenho interesse em converter essa escola que você tem, porque esse modelo que você tem aí não está dando certo, não vai dar certo, você vai quebrar. Eu sei que em 10 ou 15 minutos o Flávio me convenceu a pegar um avião para ir para o Rio no dia seguinte, encontrar com ele, para ele me mostrar o plano da WhatsApp. Eu falei, não, Flávio, alguém já me falou de você e tal. Ele falou, então vem aqui, eu te espero aqui, você vai ficar hospedado na minha casa, eu te pego no aeroporto. Aí eu pensei, falei, caramba, meu, o cara nem me conhece, eu fui indicado por alguém, mas ele vai me pegar no aeroporto, eu vou ficar hospedado na casa dele. Eu falei, pô, esse cara é diferente, né? Então só a comunicação dele ali já era diferente. E eu fui para o Rio, ele foi no aeroporto, me buscou, me mostrou a WhatsApp, como estava naquela época, qual era o plano de crescimento. E eu olhei para ele e falei, esse cara é diferente, meu. Olha, a WhatsApp é uma empresa que não é conhecida, mas o que ele está fazendo, e principalmente ele, esse cara vai crescer muito. E ali eu tomei uma decisão, eu falei, meu, eu quero estar do lado dele. E eu já estava assim com a engenharia. A engenharia para mim foi não era uma paixão, né? O que tinha sido paixão para mim era o rádio, né? Trabalhar no rádio. A engenharia para mim era um meio de ganhar dinheiro, né? Mas não era uma paixão que eu vivia assim. Eu gostava de empreender, mas a engenharia em si não era tão apaixonado, né? E eu enxerguei ali uma nova possibilidade de eu criar uma nova paixão, né, nesse mundo empresarial, nesse mundo corporativo. E eu vi o Flávio assim, com os olhos brilhando, um cara que transmitia muita segurança, um cara 10 anos mais jovem que eu,
Eu falei, poxa, o que esse cara já construiu em pouco tempo, em 5 anos, ele já morava numa baita de uma casa lá na Barra da Tijuca, no Rio, tinha uma Mercedes, já estava bem de vida. Eu falei, e ele veio de uma classe média baixa no Rio de Janeiro, lá da periferia. Quem conhece a história do Flávio Augusto sabe o que eu estou falando, ele já contou aí em vários canais de comunicação. Aí eu falei, meu, em 5 anos esse cara ganhou dinheiro com escola de inglês? Cara, qual é a mágica, né, meu? Então, é claro, ele tinha toda uma metodologia para crescer, para prosperar, mas ele tinha um mindset, uma mente ali voltada, focada, centrada para você crescer, para você evoluir. E eu falei, eu quero estar do lado desse cara aí. E ali mesmo eu apertei a mão dele, sem falar com meu irmão, que era meu sócio, né? E eu apertei a mão dele, eu falei, vamos, Flávio, tô afim, vamos pegar a minha escola lá em Santos e já vamos mudar a bandeira para WhatsApp. Ele falou, então tá bom, então vamos para casa, fiquei hospedado na casa dele. E no dia seguinte, ele falou, eu vou pegar um voo para São Paulo e eu quero ir para Santos, quero conhecer a escola e conhecer o teu irmão também. E aí ele fez isso, né? Falei, poxa, meu, a disponibilidade, a vontade desse cara é muito grande, né? E aí ele viemos juntos para São Paulo, descemos para Santos no dia seguinte e deu tudo certo, meu irmão ali na hora aceitou e tal. E aí começou aí uma nova história. Em 2002 eu abri a minha primeira unidade da WhatsApp aqui em São Paulo e foi quando o meu irmão não quis mais. Ele não acreditava nesse modelo de franquias. O meu irmão assim estudou para ser engenheiro, conhece bem engenharia, estava bem com a empresa. Como eu disse, eu vim num momento assim que eu estava bem financeiramente ali com a Engecom, mas eu tinha que tomar uma decisão. Que decisão que ia tomar? Eu tinha que sair da Engecom. Vendi a parte com o meu irmão, porque ele não quis. E aí criei uma nova história num mercado completamente diferente, onde meus amigos me chamaram de maluco, né? Falaram, cara, uma escolinha de inglês, Wiz, o quê? O que que, né? Eu falei, não, uma escola que vai crescer bastante. Os caras, crescer, pô, Mário, mas você é engenheiro, você está com a tua empresa lá, você está bem em Santos. Eu falei, eu sei, mas eu não estou feliz. Essa é a questão. Eu não estou feliz assim. A engenharia não me atrai, eu não gosto. Eu gosto de. E eu encontrei na WhatsApp, como eu disse, essa paixão. E que eu quero colocar para vocês, que é muito importante para você, qualquer coisa que você venha fazer, seja falado em época de crise ou qualquer época, é você ter paixão pelo que você faz. Isso faz toda a diferença. E isso eu pude viver isso e aprender muito com o Flávio. Em pouco tempo eu já fui um destaque ali na área comercial, onde a WhatsApp ela quebrou vários paradigmas do mercado. Primeiro que você pode aprender inglês em pouco tempo. E ele desenvolveu um formato comercial fantástico, né, que nenhuma outra rede conseguiu fazer até hoje. E o Flávio é um gênio, né? Não só um gênio no sentido de ser inteligente, mas ele realmente é um cara que ele tem ideias, ele coloca em prática e ele não tem medo de colocar. Com isso, eu cresci dentro da WhatsApp comercialmente, eu passei a ser, através de metas, eu cheguei a diretor e fiquei trabalhando ao lado do Flávio na cúpula comercial. Então, durante muitos anos, até ele sair da empresa, eu fiz parte dessa cúpula comercial, na qual eu pude ter oportunidade de vivenciar muita coisa ali, experiências incríveis, ver como que o Flávio trabalha, como que ele se dedica, como ele é concentrado, como ele é focado, até ele vender a empresa. E lembrando, só voltando também o começo da WhatsApp, quando o Flávio abriu em 1995, também era uma época de dificuldade. E o Flávio abriu a WhatsApp com um dinheiro de cheque especial, ele não tinha grana. Ele abriu uma escola no Rio sem grana. Então ele foi crescendo
com o giro ali da entrada de alunos, de matrícula, o que? Acreditando. E na época todo mundo chamava ele de louco. Mas o que ele tinha a perder? Não tinha nada a perder, né? E hoje você vê muita gente, às vezes tem dinheiro, tem condições, mas não tem algo que é a ousadia. Vou falar para vocês uma coisa. Medo. Muita gente deixa de empreender, deixa de enfrentar uma crise, ou muitas vezes você fala assim, não, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, né? Deixa eu ficar quieto aqui, porque deixa passar essa onda, não é a hora de eu botar a cara ali, de eu falar, não. Então muita gente sente medo de empreender, de se lançar. Eu vou falar para vocês, medo eu acho que todo mundo sente. A diferença é, alguns enfrentam e outros não. E aqueles que enfrentam, esses sim têm maiores condições de crescer, têm maiores condições de prosperar. Então, eu aprendi isso na vida, né? De várias situações que eu tinha medo. E não tinha outra forma a não ser enfrentar. Porque você vai ficar parado, é igual aquela história do sapo, né? Acho que muita gente conhece. Se você joga um sapo numa panela quente, ele pula, né? Ele não fica. Mas se você coloca um sapo, água fria, e deixa ele lá e coloca essa panela num fogo, e ela vai esquentando, o sapo fica ali, ele não pula. E depois ele acaba morrendo queimado dentro da panela. Então, quando eu vi essas histórias, eu falo, cara, eu não quero ser esse sapo aí, meu. Se o negócio não tá bom pra mim, ó, eu saio fora. E para isso, é importante se ter referências de pessoas que acreditam, as pessoas que ajudam a transformar a vida das pessoas. Eu tive para mim foi uma honra, foi uma bênção ter trabalhado com o Flávio e ter visto ele, como que ele criou as oportunidades. E ali não tinha crise, não tinha crise. Até a saída do Flávio, a WhatsApp só cresceu. Ela só, assim, nós vivemos momentos assim maravilhosos de alguém empenhado e tudo, sem medo de crise, sem medo de nada. Aí vai falar, mas o momento que o Brasil passou depois, teve um momento muito bom, tem alguns anos atrás, teve. Mas quando você está preparado, quando você já enfrentou a parte mais difícil, quando você se lançou numa hora que ninguém se lança e você está preparado, aí você pega essa onda e você vai que vai. Exatamente a história que eu vi acontecer dentro da WhatsApp. E depois o Flávio vende a WhatsApp e compra o Orlando City. E aí você vê uma história. Eu visitei lá o Orlando City, né? E eu achei fantástico o clima que já tem, o escritório, e enfim, era todo o clima que o Flávio já tinha criado aqui no Brasil. Então a diferença, o que era? Era o futebol, é o Orlando City? Não, a diferença é o próprio Flávio, a própria pessoa. Não é um negócio em si. É claro que ele fez uma pesquisa e achou um grande negócio lá, mas tem a mão dele ali, da capacidade dele de gerar, de prosperar, de ensinar as pessoas. Então, o Flávio também se lançou num outro projeto, o Meu Sucesso.com, que está indo também extraordinariamente bem, e muita gente também ali, na época que ele lançou, fez algumas críticas. O Flávio ganhou 1 bi vendendo a WhatsApp, agora esse cara devia estar viajando no mundo, devia estar aproveitando o dinheiro que tem, e ele foi empreender. E o Brasil, né? Não estamos em crise? E um empreendedor como ele está empreendendo aqui no Brasil, porque acredita. Mas acredita não só nas oportunidades que surgem, acredita em si próprio.
Que eu acho que essa mensagem que eu gostaria de levar, acho não, tenho certeza, eu gostaria que todo mundo acreditasse no seu potencial, na sua vontade, na sua determinação, na sua garra, e ver que para aqueles que conseguem enxergar essas oportunidades que aparecem na vida, que são os momentos que a gente mais cresce. Quem não está com o foco nisso, o olhar nisso, muitas vezes nem vê a oportunidade passar. Ela passa e a pessoa acha, eu não tive a oportunidade que você teve. Será? Será que você realmente está com foco nisso? Será que você teve a decisão de fazer isso acontecer? Porque uma coisa é certa, você pode estar vivendo em momentos maravilhosos, vamos dizer, o Brasil num momento lindo, maravilhoso economicamente, todo mundo ganhando dinheiro, e teve gente que não ganhou dinheiro. Não é verdade? Teve gente que fracassou. Então, o que determina o fracasso e o sucesso? E, numa época que é mais difícil, onde poucas pessoas estão ganhando dinheiro hoje em banco, investindo em banco, em bolsa, dólar está subindo, bolsa está caindo, então você aplica no negócio, você acha que vai ganhar dinheiro, não ganha, e onde a coisa está conturbada, e tem gente nessa época aqui, né, de crise, está ganhando dinheiro, e esse cara ganha dinheiro na crise, esse cara ganha dinheiro quando não se fala que está em crise. Então onde que está a diferença? A diferença está na gente, de como nós olhamos a situação que se está ao nosso redor. As oportunidades somos nós que criamos. Existem oportunidades que elas vêm para nós, com certeza. Mas existem outras que você, por estar com o foco ali na sua meta, no seu objetivo de crescer, de prosperar, de evoluir, de não abrir mão disso, e você começa a enxergar outras coisas. Então, nesse momento de crise aí que o Brasil está passando, eu estou me lançando a 2 novos projetos. A 2 novos, que já devem começar o ano que vem. Então, estamos em fase de preparação para que seja lançado. E eu falo com plena convicção. É com o maior prazer que eu me lanço numa época dessa a um novo projeto. Porque agora eu tenho uma bagagem que eu também não tinha. Lá na década de 80, o final da década de 80, quando eu lancei minha primeira empresa, eu era aquele jovem, ousado. Depois eu tive meu aprendizado. Hoje eu olho o mercado com outros olhos. Mas a vontade, a determinação, essa me acompanha sempre. E o que ajuda isso é sempre sonhar. Então, buscar as referências de quem sonha é muito importante. Você pegar, mas você pode falar, mas você conviveu aí numa fase com o Flávio durante anos, você pôde ver, sim, claro, pude, aprendi, sou muito grato ao Flávio por tudo que ele me ensinou, o que eu pude aprender agora. É o momento de eu colocar em prática tudo isso. Não adianta eu só ficar vendo o outro crescer, porque cada um está tocando a vida dele, cada um está tocando a sua. Mas referências, você não precisa estar só do lado de alguém para trabalhar. Você vê referências de alguém que fez sucesso em qualquer área. E eu acredito que onde tem sucesso, tem conhecimento. Onde tem sucesso, tem conhecimento. E quando você convive
quando você está com pessoas desse calibre, a única coisa que elas não falam assim, é o medo de enfrentar qualquer problema. Porque quando você está disposto realmente a atingir o seu objetivo da sua vida, você já colocou as cartas na mesa. Você já está se preparando mentalmente e você se coloca, eu vou pagar o preço. Que preço que é? É caro? O que é caro? Ó, o tempo é igual para todo mundo. Tem 24 horas. Outro dia eu tive o prazer de estar numa reunião com o Jorge Paulo Lemann, que para mim é um dos maiores empresários do mundo. O cara tem uma história fantástica, e onde eu pude fazer algumas perguntas para ele. E eu ficava olhando ele assim, falava, o dia dele tem o número de horas é igual para mim. É igual para todo mundo. E quem conhece a história do Jorge Paulo Lemann sabe o quanto que o cara cresceu. Hoje é um dos maiores bilionários do mundo. Quanto que vale o tempo de uma pessoa? Quanto vale o seu tempo? Você já pensou nisso? Já avaliou como que você gasta seu tempo? Porque uma coisa é fato. Dinheiro você ganha e perde. Tempo não. Tempo você não recupera. O tempo passa. Você não compra tempo. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Vai falar assim, eu vou comprar mais alguns dias para minha vida. Você consegue isso? Não consegue. Então o tempo é igual para todo mundo. A diferença é que alguns se lançam mais dentro do tempo, aproveitam o tempo que está disponível para construir, para prosperar, para empreender. E para isso, gente, é só uma questão de decisão. Não precisa tanto conhecimento. É decidir, falar, eu quero fazer isso, ter coragem de fazer. Algumas dicas assim que assim muito práticas. Para você que está aí com a sua decisão, fala, eu quero mudar meu patamar, eu quero crescer, não importa o patamar que você vai estar. Eu quero mudar para um outro nível. Assim, muitas vezes é olhar para onde a massa não está olhando. A massa, aqui no Brasil, vamos dizer, está olhando o quê? As dificuldades, os problemas, a violência. É um país inseguro, é isso, é aquilo. Se a gente for viver esse medo, você não sai de casa hoje. Você não faz nada. Mas também você pode empreender e você fala assim, eu não quero mais morar no Brasil, então cria uma oportunidade. Voltando aqui só na história do Flávio. O Flávio, quando a WhatsApp cresceu, mais cresceu, assim, teve um boom de crescimento, 2009 até 2012, né? O Flávio saiu em 2013. Ele morava fora do país, ele morava em Orlando. Ele tocava a empresa morando fora. Eu imagino que várias pessoas falam, cara, você é louco. Como é que você deixa uma empresa desse porte, desse tamanho? E ele tocava a empresa de fora. Vinha aqui para o Brasil, acho que uma vez a cada 45 dias, uma vez a cada 2 meses, e fazia tudo por lá. Olha a capacidade que ele criou de poder tocar um negócio à distância. Então é possível. Se você acha que o Brasil é um país inseguro para morar,
crie condições, coloca isso como meta, como objetivo, e vai mudar, e mude para outro país onde você quiser. Então hoje tem fórmulas para tudo, a tecnologia ajuda, como está ajudando aqui a gente, nesse canal de comunicação aqui do Conicar. Né? Através de tecnologia, a nossa comunicação se estende, né, no mundo inteiro. Eu não sei quem vai estar assistindo. Eu não sei se alguém de outro país, bem provável, vai estar assistindo o Conicar. Assim como eu assisto palestras, eu pego conteúdos de outros lugares, de estrangeiros. Então, a tecnologia, ela ajuda muito. Voltando aqui, olhar para onde a massa não está olhando. Essa é uma dica. A massa não está olhando em investir no Brasil. Então, essa é uma grande oportunidade que se tem hoje quando você acredita num projeto. Quando você... Agora, precisa estudar, precisa se preparar, precisa olhar para onde que está indo. Eu conheço pessoas que falam, eu estou buscando um novo negócio, mas eu não sei o quê. Legal, você está buscando. Mas não basta só buscar, tem que encontrar. Precisa mais do que isso. Porque não é assim, ó. Você tá lá na tua casa, tô buscando, e alguém chega lá e bate, né? Aqui, olha. Eu ouvi falar que você tá buscando, eu vim te convidar. A gente tem que criar as nossas possibilidades, as nossas oportunidades. Olha, uma oportunidade bateu na minha porta. Foi quando o Flávio me ligou, em 2001, me convidando para entrar para o WhatsApp. Mas vamos olhar pelo lado dele. O que ele fez? Ele criou a oportunidade. E não era só a minha, ele estava buscando novos parceiros que pudessem crescer com ele. Então ele foi o ativo. E muitas vezes a gente tem que estar nesse papel de proatividade. E quando você quer se lançar dentro de um mercado, você quer criar algo, ou uma empresa nova, ou mudar o patamar, você tem que ser proativo. Tem que sair dessa zona de conforto. Não tem jeito. É assim que funciona. Mas tem uma coisa também que, para mim, particularmente, mexe, e é quando você tem um objetivo de fazer as coisas não só para você, onde você pode gerar oportunidades para outras pessoas. Ou seja, você pode servir as pessoas. Quando você acumula uma experiência, quando você... é compartilhar. Quantas pessoas não podem ser tocadas pela tua história? Que às vezes você acha que a tua história não vale nada. Mas se você começar a conversar, se conectar com pessoas, você tem um grande valor. Com certeza alguém vai estar olhando por isso, mas você precisa dar essa oportunidade para você. Às vezes tem alguém que olha e fala, poxa, eu queria essa pessoa trabalhando comigo, mas ela é tão fechada que eu não consigo nem falar com ela. Tem gente que tem medo do quê? Do fracasso. Citando aqui Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. Foi o cara que falou que mais fracassou dentro do basquete. Mas por ele ter fracassado tanto, foi o cara que mais teve sucesso. Olha que interessante. O fracasso levou ao sucesso. Por quê? Porque ele é o que mais tentou. É o que mais tentou. E aí dentro disso eu posso te garantir que não é na primeira, nem na segunda, muitas vezes na terceira que você acerta. É tentativas e erros. Se você tem um objetivo, você tem uma meta, você para no primeiro não? Eu vou falar uma coisa aqui, uma particularidade dentro da área comercial, que a gente
viveu ali com o Flávio na WhatsApp. A WhatsApp ela se diferenciou também, né? Uma área comercial muito agressiva, né? A gente tem uma pegada muito forte, a gente vai para cima mesmo para buscar o cliente. Sabe quantos nãos a gente toma para poder ter um sim? A conta é essa, a gente chama de 30-5-2. A cada 30 pessoas que você fala, que você se conecta, isso por telefone, você liga, você agenda com 5 pessoas e dessas 5, 2 você vai matricular. Ou seja, a cada 30 pessoas você recebe 28 nãos. E por que muita gente desiste do seu projeto? Porque tem medo do não, ou para no primeiro não. Aliás, é uma coisa que eu sempre pensei, que é algo que a gente aprender desde criança, que as crianças aprenderem a conviver com o não, e não é ter medo do não, porque a gente toma muito mais não do que sim. E essa é a diferença que eu falei para vocês. Todo mundo tem medo. A diferença é que alguns enfrentam. Quem é que enfrenta? Muita. Não são tantas pessoas que se sujeitam a tomar tantos nãos na vida. Nos nossos treinamentos comerciais, a gente fala isso. Eu treinei muitas pessoas. Eu fui um dos responsáveis pelos maiores campeões dentro da WhatsApp nas competições. Eu ganhei 4 vezes como melhor do Brasil. Mas eu tomava muito não. Tomava não para fazer a matrícula, tomava não quando eu treinava alguém. Como que você toma não quando você treina alguém? Ué, a pessoa desiste do treinamento. Ela está dando um não para você, para aquilo que você está mostrando para ela. Mas na verdade ela está fugindo do não que ela toma. Porque ela diz que ela quer tal coisa, ela quer atingir aquele resultado que você atingiu. E esse é o preço que se paga. Não é um preço em dinheiro de você colocar. É de você enfrentar você mesmo. O seu maior inimigo e o seu maior aliado está dentro de cada um. Quantas pessoas querem se vencer? Quantas? E aí eu posso garantir para você que essas pessoas que querem se vencer, querem abrir as portas, querem enxergar as oportunidades, tirar as barreiras, são as pessoas que avançam. Em qualquer época, seja de crise ou não. E como eu disse aqui no começo, eu vivi num país, cresci sempre a palavra crise acompanhando. Sempre. De uns tempos para cá, né, até uns 2 anos, o Brasil viveu esse boom aí e tal. E agora volta. Aí eu posso garantir, hein? Quem viveu lá na década de 80, década de 70, comecinho da década de 90, nós temos muito mais oportunidades agora do que lá. Mas muito mais. Mas o que aconteceu aqui? Durante alguns anos, as pessoas começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter uma condição de vida que não tinha antes. Então, quantos brasileiros não foram viajar, foram para o exterior, fazem compra nos Estados Unidos, isso e aquilo. Aí, quando aparece agora uma época que você tem que guardar dinheiro, não gastar, a tua vida começa a mudar e as pessoas começam a falar da crise. E aí elas têm medo de perder aquela condição que elas criaram lá atrás.
E nessa hora tem gente que recua. Aqueles que não recuam, aqueles que acreditam no seu potencial, na sua vontade, na sua determinação, essa daí tem uma grande chance de crescer. E são oportunidades como essa que a gente está tendo aqui no Conicar, onde tem conteúdos maravilhosos de pessoas que vão estar, né, já estão aí compartilhando essa vivência. São momentos importantes onde a gente pode aprender com a história de outras pessoas, porque muita gente acha que quem fez algum sucesso na vida teve sorte. Aliás, sorte é a gente poderia falar aqui, fazer um congresso só falar sobre sorte, o que é sorte, mas só um resumo. Tem um amigo meu que fala assim: quanto mais trabalho, mais sorte tenho, né? Então, a sorte ela tá ligada a isso daí, ao trabalho. Mas é muito mais fácil para aquelas pessoas que não se lançam para mudar de vida e falar, fulano teve sorte, eu tenho azar. Ela já se taxa naquilo lá, ela se autoestigmatiza. Esses paradigmas é que tem que ser quebrado na nossa cabeça. É que tem que ser quebrado, né? Uma vez eu vi o Flávio Augusto, uma das reuniões que ele fazia com a gente na cúpula comercial, ele falava assim, a gente estava vivendo, acho que 2010, 2011, números maravilhosos de crescimento da WhatsApp. Ele falava, se hoje o governo decretar que está proibido o curso de inglês no Brasil, e eu tenho que parar e fechar tudo que eu tenho, vamos dizer, quebrar. O Flávio falava para nós assim, eu mudo de país, eu começo com uma escola e construo tudo que eu construí na WhatsApp na metade do tempo, em qualquer país. Ele olhava para nós e falava, alguém duvida disso? Não, ninguém duvidava. Porque quando você tem uma pessoa com coragem, com ousadia, que não tem medo de enfrentar qualquer crise, quando você se prepara para isso, não tem quem segure. E tudo aquilo que ele falava, ele está fazendo hoje quando ele saiu da WhatsApp e construiu novas empresas. Então isso que eu posso dizer para vocês é possível para todo mundo. É possível para você também. Falamos aqui de bastante coisa. Compartilhei algumas experiências. Falamos do Flávio, né? Sou fã dele. Então, para quem me conhecer pessoalmente, né, sabe o que eu estou falando. A gente tem que ir em busca, principalmente, dos nossos sonhos. Acredite sempre em você. E uma mensagem que eu posso deixar, só para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, é dizer que acredite. Acredite em você. Principalmente nessa época agora em que nós estamos vivendo. Acredite que é a melhor época para se crescer, para evoluir. Não importa o que você está buscando, se é empreender. E quando eu falo empreender, não é abrir um negócio, é empreender a sua própria carreira, se desenvolver. Porque você pode ser autônomo, você não precisa ter funcionários. Você pode trabalhar de casa, você pode entrar em vários mercados que não necessariamente você precisa ter uma empresa. Mas empreender você. Invista em você. Acredite que isso está acontecendo, essa crise
ela só está gerando novas oportunidades para aqueles que têm vontade e que enxergam. Para isso, o teu radar tem que estar ligado. Se conecte com pessoas que buscam a mesma coisa que você, pessoas que falam de prosperidade, pessoas que buscam mudanças, pessoas que te inspiram a realmente a mudar de vida, a sair do patamar que você está. Existe hoje conteúdos maravilhosos que você encontra na internet. Existem seminários. Existem congressos como esse que a gente está vendo aqui, estamos participando. Livros, histórias inspiradoras. Mas principalmente, tenha você essa decisão de mudar a sua vida. Que essa daí só depende de você. Quero agradecer com todo carinho aqui essa participação no Conicar. Agradecer a você pela atenção que você está dando assistindo esse vídeo. E estou à disposição. Espero um dia que a gente possa se encontrar, compartilhar de várias histórias. Quero conhecer a sua também. Tá? E deixo aqui um grande abraço e um beijo a todos. Obrigado. Incrível essa palestra do Mário, é uma das melhores palestras que nós tivemos nesse congresso e é por isso que eu resolvi compartilhar com você. Pegue todas essas dicas, entre em ação e crie novas oportunidades para você, mesmo em períodos de crise. Gostou? Deixe seu like, deixe seu comentário, #gostei, inscreva-se no meu canal do YouTube, assine meu podcast para você ter acesso a muito mais conteúdos como esse. Do mais, se você quiser também ministrar palestras, treinamentos, e se você quiser se expressar diante de um público com confiança, na descrição desse vídeo de hoje eu vou deixar um link para você fazer o download do meu e-book que eu tenho certeza que vai contribuir muito para você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais um episódio UAU para o seu desenvolvimento. Até lá!